Você sabe o quanto consome de papel no dia a dia? Consumo de papel. Como a substituição do caderno pelo uso do computador diminuiu o consumo do papel no 9º ano da escola da vila. Em média, 800 mil toneladas de papel são produzidas por mês no Brasil. O papel é destinado a várias funções, como fins sanitários, embalagens, impressão e escrita. Todas elas, hoje em dia, são aparentemente vitais para a nossa sociedade. Você consegue se imaginar sem papel higiênico? Ou sem alimentos industrializados? Acho que não seria possível. Mas já imaginou um mundo sem impressoras, cadernos e provas de papel? A cada ano que passa, conseguimos cada vez mais idealizar isso, com todos os recursos digitais surgindo. Poderíamos substituir todas essas toneladas de papel por aplicativos, ambientes virtuais de aprendizagem e sites. A produção do papel. A primeira etapa da produção de papel é a retirada de eucaliptos, que não vem de florestas naturais, e sim de plantações especialmente destinadas à produção. Depois de passar por alguns processos seletivos, as toras são picadas em máquinas. O próximo passo é separar a celulose, matéria usada no papel, das outras substâncias da madeira. Os pedaços de madeira passam por uma mistura de substâncias químicas e são submetidos ao calor. Ao final desse processo, é possível obter a celulose separada. A celulose que sobra também precisa de um tratamento químico para ficar branca, que é feito com oxigênio e dióxido de cloro. Dessa forma está feita a matéria-prima do papel. Já na fábrica de papel, a celulose é prensada, secada e transformada em folhas com textura de caixa de ovo. Após isso, alguns produtos químicos ainda são adicionados para o papel adquirir as qualidades corretas. Logo depois, toda a água é retirada da massa, passando por prensas em altas temperaturas. Nas mesmas prensas, o papel é alisado diversas vezes, até chegar ao seu produto final. Depois de tudo isso acontecer, ele é enrolado em uma bobina com 21 toneladas, levando 56 km de papel. O rolo é levado para outra máquina, responsável por cortar o papel até chegar no 3x4, a folha de sulfite que conhecemos. Isso em mente, começamos a questionar a produção de papel no nosso dia a dia, mais especificamente no nosso ambiente escolar. Será que uma escola pode afetar em toda essa produção de papel vista anteriormente? Para nossa pesquisa, escolhemos pesquisar e estudar a Escola da Vila, que já vem recentemente criando projetos cada vez maiores para a diminuição do uso de papel na sala de aula, implantando o uso de computadores. Não são projetos concluídos em todas as séries. Algumas ainda são submetidas ao uso tradicional das folhas e dos cadernos. Por isso foi muito bom para analisarmos e fazermos a comparação. Quanto será que esses novos projetos afetam no uso total do papel na escola? Aumentando o foco na nossa pesquisa, escolhemos estudar e analisar apenas o consumo do 9º ano. Uma classe com o uso dos computadores e outra com o uso do papel. Para realizar a comparação, acessamos as listas de material das duas classes e pesquisamos quanto cada livro pesava. Também pedimos as informações sobre as folhas avulsas para o SEG. Daí construímos uma tabela de comparação. No Morumbi, onde há o uso tradicional do papel, o peso dos cadernos por aluno em quilo foi de 4 kg 570 gramas, e o peso das folhas por aluno em quilo foi de 4 kg 560 gramas. Na unidade da Granja Viana, onde o uso dos computadores é muito mais frequente, o peso dos cadernos por aluno em quilo foi de 1 kg 990 gramas, e o peso das folhas por aluno em quilo foi de 2 kg. Já o peso dos livros por aluno foi igual nas duas unidades, sendo de 3 kg 560 gramas. No final, o total de cada aluno na unidade Morumbi foi de 12 kg 700 gramas por ano, e na Granja Viana de 7 kg 550 gramas por ano. Concluímos então que a introdução de computadores nessa classe gerou uma grande diminuição no consumo de papel. Em torno de 5 kg deixaram de ser usados por aluno. Porém, uma possível variável para a introdução dos computadores na sala de aula seria a preferência dos alunos. Entrevistamos alguns e vieram diferentes opiniões. A introdução do papel no nosso ano, que é o único do F2 que não usa computador, seria negativo, porque eu acho desnecessário, mas eu entendo que existe muito o desperdício do papel e muito gasto nisso, né? Mas eu não acho que seja uma facilidade para muitas pessoas usar o computador em vez de papel. Eu acho muito melhor
me organizar com um caderno, enfim. Eu acho que, como a gente sempre trabalhou com isso, caderno desde o primeiro ano, a gente acaba se organizando melhor agora com caderno também. Se tivesse sem plantação, seria bom porque a gente teria no contato com a tecnologia. O computador também viabiliza o estudo pela internet, fica bem mais fácil de conseguir informações e pesquisar em sites. É bem mais fácil fazer pelo computador, é bem mais fácil de escrever e depois qualquer coisa dá para apagar. Não é preciso comprar tantos materiais quanto os cadernos para escrita. Além da opinião dos alunos sobre a introdução dos computadores, queríamos aprofundar nossa pesquisa também ouvindo uma profissional do SEG da escola, falando sobre como o consumo do papel foi afetado. Como que é a produção das apostilas para a escola? Então, a gente produz o material digital, os arquivos aqui na escola, e eles são enviados para uma gráfica e são divididos em 3 vezes, são por trimestre. É um volume bem grande, mas também tem um material que é diário, que são textos, provas, lições, que a gente produz numa copiadora que entrega para a gente diariamente todos os esse material que são poucas coisas, Que é diário. diários. Tem alguma diferença do volume da quantidade de material daqui para grande? Tá? Tem. Normalmente o Butantan, como tem mais alunos, é maior o número de impressões do que daqui. Da Granja também é bem menor, porque também tem menos alunos, né? Que tem menos alunos. E na Granja eles usam mais computador também, né? Também. Tem. Em 2018, diminuiu mais um pouquinho, foi para 561.322. Granja Viana. 2018, 184.675. O número da Granja é muito menor, né? Muito menor. Por causa dos alunos e Por porque conta da quantidade. eles têm mais computador também. Isso mesmo. Usando os dados de consumo anuais, resolvemos dividir os dados de 2018 pelo número total de alunos em cada unidade nesse ano. Assim, chegaríamos em uma média da quantidade de folhas avulsas que cada aluno consumiu em 2018 nas 2 unidades. O Morumbi consumiu 561.322 folhas e possui 518 alunos, resultando na média de 1.084 folhas consumidas por aluno. Já a Granja consumiu 184.675 folhas e possui 184 alunos, resultando na média de 1.004 folhas consumidas por cada. Depois de analisar os dados, chegamos à conclusão de que, após a introdução do uso mais frequente dos computadores, houve uma grande diminuição no consumo do papel em todas as unidades, e esse número vem diminuindo cada vez mais a cada ano, graças a recursos online como o AVA. Para solucionar esse dilema, chegamos à conclusão que a escola poderia disponibilizar todo o conteúdo em computadores, ao invés de livros, incluindo os de literatura, que também poderiam ser lidos digitalmente. A escola também disponibilizaria uma plataforma para os alunos que preferirem usarem, substituindo a função do caderno, como uma pasta no Google Drive. A segunda proposta seria opcional. Dessa forma, os alunos que ainda assim preferirem o uso dos cadernos terão como escolher.